10h08, na sequência ao programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Com esse clima que favorece ao aparecimento de alergias, de rinossinusites, de infecções respiratórias e pulmonares, os especialistas do estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade de Pediatria Gaúcha, estão alertando para o falso diagnóstico de tosse alérgica. A preocupação desses pediatras é com a presença da asma e, claro, do tratamento errado para essa doença. Eu converso agora com o Dr. Diego Jones Brandenburg. Ele é vice-presidente do Comitê de Pneumologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Dr. Diego, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com você e com todos os ouvintes. Da mesma forma, Diego, me explica um pouquinho melhor sobre essa preocupação que faz a Sociedade de Pediatria, inclusive emitir aí um alerta, né, sobre essa preocupação. Realmente tem acontecido diagnóstico equivocado e tratamento errado, obviamente? Sim, de certa forma a gente pode dizer que sim. O que a gente tem que estar atento para os sintomas respiratórios, principalmente a tosse, a sibilância, né, o chiado no peito, porque esses sintomas podem não ser simplesmente um quadro viral inespecífico, mas também poder traduzir alguma doença crônica respiratória. E aí, como você citou, asma ou algum outro tipo de infecção mais grave que pode requerer algum tratamento. A gente sabe que a tosse por si só é um mecanismo de defesa habitual que nós temos, que todo mundo eventualmente pode ter, mas quando ele está exagerado, é muito frequente, ele deve ser valorizado porque pode ser o sinal de uma doença mais importante e com isso deve ser tratado adequadamente. Então é importante a gente poder reconhecer, valorizar os sintomas e buscar ajuda adequadamente. Aliás, tem sobre essa questão de tosse, doutor Diego, como tem coisas que às vezes os pais e os próprios profissionais ficam confusos na hora de fazer o tratamento, até porque faltam informações adequadas, né? Dependendo do tempo de tosse, o tipo de tosse, o quanto abala a saúde, né, periférica da criança também, não só a questão respiratória, porque, por exemplo, a gente ouviu falar de casos de volta da coqueluche, da tal da tosse comprida, que antigamente se falava, que estava totalmente erradicada, agora a gente tem ouvido diagnósticos novamente dessa tosse comprida, tem ouvido falar de pessoas que sim desenvolvem uma infecção que evolui, acaba provocando uma rinocinusite. Doutor, o que é preciso saber efetivamente para fazer um diagnóstico correto, e qual é a parcela também da família em dar essas informações adequadas? Com relação à tosse especificamente, a gente tem mais de 180 causas de tosse. Como você falou, a coqueluche é uma das causas dessa tosse, é uma tosse muito característica, porque é uma tosse persistente, bastante irritativa, onde a criança chega a ficar com o rostinho vermelhinho, pletórica, né, que a gente diz, ou até arroxeada com cianose durante os episódios de tosse mais intensas. A gente tem os quadros de infecção respiratória, onde essa tosse vai ter uma característica, então, mais produtiva, vai ter escarro, vai ser uma tosse purulenta, que nas crianças a gente não percebe muito bem, porque eles não têm essa capacidade de escarrar, de botar essa secreção para fora, mas a gente percebe uma tosse não tão seca, mas com um timbre mais úmido, e principalmente o tempo de evolução, né? Porque você ter tosse junto de um resfriadinho 2 ou 3 dias tem um significado, mas quando você tem essa tosse persistente, principalmente por mais de 15 dias, é super importante investigar, claro. Não só pelos casos infecciosos, mas como pneumonias, rinocinusite, como você falou, ou mesmo tuberculose, coqueluche, enfim, existe uma série de doenças infecciosas que podem ser facilmente tratadas quando o diagnóstico é feito de forma adequada. No entanto, alguns pacientes que persistem com essa tosse podem ter também alguma doença crônica de base, doenças genéticas, metabólicas ou inflamatórias e alérgicas, como a própria asma, bronquite. Essa condição climática também, aqui em especial, a gente está com vários dias de muita umidade, né, doutor? Muita umidade. A gente costuma brincar que só falta coachar e começar a aparecer os pelinhos do mofo. E, obviamente, a nossa casa, o ambiente onde a gente está, acaba ficando também muito umedecido, roupas de cama e etc. Tem que ter algum cuidado especial para quem tem, por exemplo, asma, já tem o diagnóstico ou está num processo alérgico? Sim. A umidade ela é importante não só
pela umidade relativa do ar, vamos dizer assim, mas pela própria chuva faz com que as pessoas fiquem mais confinadas em ambientes fechados, não saiam tanto à rua, principalmente as crianças não saem para brincar. Então, a permanência nesses ambientes mais fechados, com pouca ventilação e até mesmo com contato com outras pessoas, faz com que essas doenças de inverno, as doenças virais principalmente, sejam facilmente contagiadas, né, passadas de uma pessoa para outra. Então, isso já é um aspecto importante. Além disso, tem as características da umidade relativa que favorece, então, o mofo, o bolor, e muitas pessoas que são alérgicas, que são sensíveis, os asmáticos, podem ter uma sensibilidade maior, então, para esses alergênios, né, e desencadear as crises. Os cuidados que a gente tem que ter, então, é basicamente de evitar contato com gente doente, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, manter os ambientes sempre bem arejados, ventilados, né, e procurar manter as roupas de inverno abrigadas em lugar seco e podendo colocá-los junto à luz do sol antes de voltar a utilizá-los para poder secar bem e eliminar principalmente os ácaros, que são um dos principais fatores alergênicos. Doutor Diego, uma dúvida que toda a família tem na hora de estar fazendo um tratamento menos agressivo para um processo alérgico ou para um processo de tosse, gripe, viral, que seja, os pais têm aquela dúvida, o ar frio da nebulização ou o ar quente daquele vaporzinho quente? O que é melhor ou em qual caso cada um é indicado? É importante entender que a inalação da nebulização ela serve como um veículo para o uso da medicação. A inalação somente do soro nem é recomendada, porque às vezes pode funcionar como um veículo até mesmo para complicações, para infecção, o próprio ar frio pode até irritar a via aérea. No entanto, quando essa inalação ela serve como um veículo para uso de alguma medicação, seja ela um broncodilatador para alívio dos sintomas ou um corticoide inalatório para diminuir a inflamação e a sensibilidade dessa via aérea, aí sim ela pode e deve ser utilizada. É importante sempre destacar que essas medicações, principalmente os broncodilatadores, que têm um mito muito grande, é importante destacar que não vicia essa medicação, ela não causa nenhum tipo de dependência, ela não dá ataque do coração ou essas coisas que o pessoal costuma falar muito. E muitas vezes os pacientes que têm a prescrição, que têm a recomendação do uso desse tipo de medicação, acabam não fazendo o tratamento por medo, por receio. Então é importante ocupar esse espaço tão importante para desmistificar isso aí, fazer com que as pessoas sigam os tratamentos corretamente quando eles são prescritos. Claro. Doutor, então, com medicação e nebulização, sem medicação, o vaporzinho vale ou é uma coisa que é coisa da vovó, não funciona mais? Não, acho que não. Nesse momento eu diria que não, porque a gente já tem uma umidade relativa do ar muito importante. Eu acho que é mais importante a gente fazer simplesmente uma boa limpeza do nariz, tentar desobstruir, tá certo? Limpar, aspirar, lavar com sorinho ou pedir para suar, espirrar o nariz quando possível, para desobstruir essa via aérea. E quanto à parte respiratória, se for fazer inalação, fazer nebulização ou os sprays, né, os inaladores dosimetrados, sempre com a medicação na dose correta. Então, só um sorinho para inalação, em geral, não é uma recomendação que os médicos sugerem. Tá bom. Doutor, uma outra questão que eu queria lhe perguntar é sobre essa questão do uso de antihistamínicos ou, enfim, outras medicações que são muito comuns nas farmácias de quem tem criança em casa, né? A gente costuma ter uma farmacinha em casa e às vezes, tá de noite, é um dia só, começou, e a gente acaba meio que medicando a criança em casa até para evitar os sintomas e depois ir buscar uma ajuda médica. Quais são os riscos, por exemplo, do uso de uma medicação como essas, comuns em casa, e de repente está fazendo um diagnóstico equivocado, como é o caso, por exemplo, de tratar uma tosse alérgica e o caso ser de asma, por exemplo? Sim. O tratamento ele sempre tem que ser individualizado, né? A gente tem que saber das características do paciente. Se ele tem realmente a prescrição do antialérgico, pode, claro, ser um benefício para esse paciente. Mas quando usado de forma indiscriminada ou para pacientes que não têm medicação, pode sim significar um risco. O principal efeito em geral dos medicamentos ditos antihistamínicos, antialérgicos, é mais a sonolência, né? Ou interação com outras medicações. Então, cuidar principalmente com esse aspecto. Em geral, essas medicações têm um perfil de segurança relativamente bom e talvez por isso as pessoas até de certa forma abusem do uso da medicação. Mas eu acho que o mais importante é ter um diagnóstico claro, saber exatamente o que a criança tem. Se for uma alergia, uma atopia, saber exatamente que
tipo de alergia, se é rinite, se é uma dermatite atópica, se é asma propriamente, enfim, para poder lançar mão do tratamento mais adequado e principalmente pensar também em estratégias de prevenção, né? Para a gente não precisar sempre ficar correndo atrás. Quando começa com sintomas, querer fazer um tratamento. A ideia é que você possa poder tratar para que essa criança não tenha tantas exacerbações, não tenha tantas crises frequentes e possa ter uma qualidade de vida ótima, com crescimento e desenvolvimento normal. E isso acho que é a estratégia mais importante. Tá certo. Prefiro valorizar os sintomas, seguir um acompanhamento e buscar estratégias de prevenção. Tá certo, Diego. Muito obrigada, viu, pelo esclarecimento, pelo alerta que se faz aqui. Um abraço. Muito obrigado a você. Tudo de bom. Esse é o Dr. Diego Dionis Brandenburg, ele é vice-presidente do Comitê de Pneumologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, que tendo em vista aí essa prática recorrente de automedicação e de diagnóstico equivocado de tosse alérgica, segundo os especialistas da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, não existe tosse alérgica, existe tosse, né? Um quadro de alergia com tosse alérgica não. Então, as pessoas às vezes, eu vou tratar para alergia, mas tem que ver que tipo de alergia, né? Se é a alergia que está provocando a tosse, não confundir uma doença com a outra, porque por vezes a família ou, sei lá, as pessoas que estão no entorno da criança estão tratando por uma coisa, já com os remédios que tem em casa, e o diagnóstico é outro. Então pode fazer com que haja consequências mais graves, né? Para prevenir que seja uma doença que possa ser curada rapidamente e, de repente, está tratando errado e aquele quadro se agravar ainda mais, né? Então fica aqui o alerta. Essa informação está disponível no site da Rádio São Francisco para que você possa compartilhar entre os seus amigos, né, para quem tem criança em casa agora nesse período, porque vamos combinar, né, é difícil não encontrar alguém que esteja com uma tossezinha, né, com o bichinho do ran-ran e etc. Aí tem que fazer a diferenciação, como diz o Dr. Diego, de quando é uma coisa e quando é outra e quando é a hora de procurar um médico. No caso de criança não dá para brincar. 10h20 a hora certa, 19 graus a temperatura, 84% a umidade relativa do ar.